Me chamo Américo e trabalhei por muitos anos como caminhoneiro. Nasci em um pequeno povoado no norte chamado Véu de Noiva e passei toda a minha infância entre estradas de terra, casas antigas de adobe e mato. Venho de uma família onde sempre se acreditou em assombrações. Desde pequeno me ensinaram a fazer o sinal da cruz antes de sair, a usar um escapulário e a não desafiar o que eu não compreendia. Com o tempo, Deus quis que eu seguisse a profissão de caminhoneiro. Trabalhei por mais de 20 anos numa empresa que transportava laticínios para todo o país. Não era fácil, mas o pagamento era bom. Às vezes eu dirigia durante o dia, outras vezes à noite. Tudo dependia de como estivesse o turno. A gente, com o tempo, se acostuma com as rotas, com as estradas vazias e com os povoados adormecidos no meio da madrugada. Numa dessas viagens, precisei fazer uma entrega longa até Ribeirão Preto. Era noite e eu já dirigia há horas. Quando o cansaço apertava, eu procurava postos onde já houvesse mais caminhões parados. Dessa vez encontrei um posto de gasolina onde havia 2 caminhões estacionados e o local era bem iluminado. Encostei ao lado de um deles, desliguei tudo e fechei a cortina da cabine. Sempre dormia com um lençol por cima, caso a temperatura caísse. Reclinei o banco e me deitei, com os braços cruzados sobre o peito. Não sei quanto tempo passou desde que peguei no sono, mas acordei com uma batidinha na janela do lado do motorista. Era suave, como quando alguém não quer te assustar, mas quer garantir que você escute. Abri os olhos de repente e fiquei imóvel olhando para a silhueta borrada parada do lado de fora. Por um momento achei que fosse algum funcionário do posto, ou talvez um dos caminhoneiros ao lado pedindo para eu mover o caminhão. Me levantei devagar, ainda com a cabeça pesada de sono. Abri um pouco a cortina e foi aí que vi direito. Era o Vladimir, um rapaz da empresa com quem já tinha cruzado algumas vezes na estrada. Devia ser uns 10 anos mais novo que eu. Era bem falante, daquele sempre de bom humor. Achei estranho vê-lo ali, já que não era uma rota que ele fazia com frequência, mas mesmo assim abri a porta sem pensar muito. Ele me cumprimentou com um sorriso, como se fosse um dia qualquer. Ele disse que reconheceu meu caminhão assim que estacionei por conta de um adesivo da empresa. Ele continuou falando que também ia entregar uma carga parecida, mas que o cansaço tinha vencido. Falou que achou boa ideia parar um pouco antes de seguir viagem, e ao me ver ali resolveu se aproximar. Ele ficou de pé ao lado da escada, sem subir. Eu ainda estava com o lençol em cima e passei a mão no rosto, tentando despertar. Ele ficou ali, como se esperasse algo. Começamos a conversar, tendo em mente que já fazia um tempo que não nos víamos. Mesmo não sendo tão próximos, ele sempre foi um rapaz maneiro. Além disso, nós dois éramos do mesmo povoado e isso sempre cria um laço. Ele começou a me contar sobre a família e como andavam as coisas. Disse que estava pegando mais turnos do que o normal, porque queria fazer a festa de 3 anos da filha. Segundo ele, estava economizando para fazer algo bonito. Dava para ver a empolgação nele. Ele contou que a filha era apaixonada por um boneco rosa que passava na antiga TV aberta. Queria fazer a festa com esse tema, com balão, bolo e tudo mais. Eu escutava e via o brilho nos olhos dele enquanto falava. Era um sorriso sincero, desses que não se fingem. Ele falava com orgulho, como se estivesse dividindo uma conquista. Mas não sei por que algo me incomodava. Não era o tom, nem o que ele dizia, mas enquanto ouvia senti uma pressão no peito. Era uma sensação muito estranha que nunca tive. Cruzei os braços e respirei fundo, tentando ignorar esse mal-estar. Em um momento, enquanto falávamos da filha dele, ele ficou olhando para o chão como se estivesse pensando em algo. Depois disse que um dos maiores sonhos dele era dançar com a filha na festa de 15 anos. Disse que talvez fosse cedo demais para pensar nisso, mas que ele pensava muito. Falou rindo
e dava para ver que era do fundo do coração. Depois disso, ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se não soubesse o que mais dizer. Então olhou o relógio, me deu algumas palmadinhas na porta e disse que ia se ajeitar para dormir. Mas quando já estava se afastando, voltou 2 passos e me perguntou se podia me dar um abraço. Fiquei surpreso, não porque fosse algo estranho, mas pela forma como ele pediu, como se realmente precisasse. Desci sem dizer nada e foi um abraço curto, mas sincero, desses que a gente não espera no meio da madrugada. Ele me deu uma palmada nas costas e foi embora. Vi ele se afastar caminhando devagar em direção à estrada. Na manhã seguinte, ainda meio sonolento, parei numa lanchonete perto da estrada para tomar café antes de seguir viagem. Enquanto me serviam, abri o grupo que a gente tinha na empresa, aquele onde compartilhávamos localização, avisos ou até fofocas de estrada. E foi aí que congelei. Um dos colegas escreveu que o Vladimir havia falecido. Ele disse que o Vladimir havia sofrido um acidente na noite anterior, que o carro capotou numa curva e que ele morreu na hora. Fiquei olhando para a tela sem entender. Achei que fosse uma piada de mau gosto, mas começaram a chegar mensagens dos outros. Alguns mandando condolências, outros perguntando detalhes. E o que mais me abalou foi saber que o acidente não aconteceu perto de onde eu estava, já que o Vladimir estava fazendo uma viagem solo para ver o irmão. Ele morreu numa rota ao norte, a quilômetros de onde nos encontramos. Não sabia o que pensar. Deixei o café pela metade, pois o estômago fechou. Fiquei sentado com o celular na mão, o olhar perdido, e sem conseguir evitar, comecei a chorar. Ali mesmo, sem me importar com quem visse. O Vladimir veio se despedir. Foi isso que senti. De alguma forma, em meio ao caos, ele veio me ver antes de partir e me dar aquele abraço. Me doía se lembrar do seu sonho em dançar com a filha na festa de 15 anos. Esse acontecimento me marcou para sempre. Não foi só o susto de ver alguém que já tinha partido, foi o que ele deixou em mim depois. Durante muito tempo não parei de pensar no que ele disse. Na filha e na festa que ele tanto sonhou. Não sei porquê, mas sentia que ele tinha me deixado uma missão. Meses depois, a família dele decidiu fazer a festa de 3 anos da menina. Teve balões rosas, bolo e o balão com o boneco que ela tanto gostava. Eu estive lá com minha esposa porque sentimos que era o certo. Com o tempo, nos tornamos mais presentes. Não com a intenção de substituir ninguém, mas havia algo que nos unia. Quando se aproximaram os 10 anos dela, a mãe nos procurou para o aniversário. Aceitamos sem pensar 2 vezes e demos uma boneca muito bonita, com uma correntinha de ouro no pescoço. Nunca contamos nada à menina. Na verdade, pensamos em nunca revelar a parte da visita dele. Não sei se é prudente contar isso, nem se alguém vai acreditar em mim, mas eu não aguento mais a vontade de compartilhar. Se alguém aí fora passou por algo minimamente parecido, por favor me diga. Eu já não durmo tranquilo, e é justamente por causa das férias da Semana Santa que escrevo isso daqui. Sou de um povoado no estado de Zacatecas, no México, onde há 6 anos aconteceu o que estou prestes a contar. Não vou dizer o nome do povoado, pois é um ponto turístico e não quero que ele seja procurado ou associado a algo negativo. Já falam coisas demais do meu país atualmente e não quero acrescentar mais lenha. Meu povoado é daqueles em que todos se conhecem, onde a religião é mais do que um costume, é algo que todos nós vivemos dia após dia. Faz parte da nossa rotina e na Semana Santa tudo fica mais intenso. Os sentimentos que nos unem no catolicismo ficam mais presentes, mais à flor da pele, como dizem.
Naquele ano havia algo estranho no ar, sabe? Um clima esquisito ou uma espécie de ansiedade que não passava e que descobri que não era só eu que sentia. As pessoas seguiam com as tradições, mas dava para notar uma tensão palpável. E ninguém falava sobre isso, mesmo que muitos de nós deixássemos transparecer. Na minha família sempre vamos à missa do sábado de Aleluia, e naquele ano, como meus pais não estavam, minha avó insistiu mais do que o normal para que eu fosse. Eu estava desanimado, mas prometi que a acompanharia. A missa começava à noite, e o povoado parecia mais quieto do que de costume. Os sinos da igreja começaram a tocar e as pessoas foram se aproximando, mas algo me chamou a atenção enquanto caminhávamos para o templo. Era uma figura que eu nunca tinha visto antes. Não era um Cristo nem uma virgem, era um menino. Uma imagem muito bem detalhada, deitada em uma espécie de caixão de vidro, com roupas brancas e as mãos cruzadas sobre o peito. Parecia muito antiga, mas eu nunca tinha visto antes. Perguntei para a minha avó o que era aquilo, e ela disse que era um menino muito milagroso. Ela achou estranho que eu nunca o tivesse visto, mas talvez eu o tenha presenciado em algum momento da infância, mas não dei atenção. Mas eu lembraria, não sei, havia algo nos olhos daquele menino. Quanto mais eu olhava, mais sentia que a qualquer momento eles iriam se mover. Se eu fixava no peito dele, sentia como se estivesse se movendo, quase como se estivesse respirando. Mas acho que isso pode acontecer quando a gente olha algo com muita atenção. A gente acha que vê movimento, mas é só imaginação. Tentei ignorar, mas aquela ansiedade que eu já sentia ficou ainda mais forte. A missa começou e, embora eu não vá todos os domingos, sou católico desde que me entendo por gente. Mas aquela missa não estava acontecendo como sempre. Parecia que estávamos fazendo outra coisa, um outro tipo de ritual. E talvez fosse o medo, mas soava estranho, muito estranho. Aquelas palavras não pareciam algo que um padre deveria dizer em plena missa. Saí um pouco para tomar ar, pois estava começando a me sentir ainda mais desconfortável. Já do lado de fora vi algo ainda mais estranho. Era um grupo de velhinhos desses que nunca dizem nada, que raramente saem de casa e que nem gostam de acompanhar as esposas na igreja. Mas estavam lá, reunidos em círculo, murmurando algo que parecia importante. Me aproximei um pouco sem que me vissem. Um deles disse algo que ainda hoje tenho gravado na mente. Daqui a pouco, quando o menino abrir os olhos, tem que estar preparado. A frase por si só não era ruim, mas me deixou muito incomodado porque, na minha cabeça, o único menino que eu tinha em mente era aquela figura que haviam retirado da cripta. Voltei para a igreja e não quis atravessar tudo para encontrar minha avó, então fiquei num canto em pé. Ali parado ouvi um tipo de suspiro vindo de várias pessoas ao mesmo tempo, como surpresa. Mas logo se calaram, como se tivessem se arrependido de suspirar, ou estivessem tentando esconder. Levantei os olhos procurando a figura e juro para vocês, juro que o menino estava com os olhos abertos. A figura tinha aberto os olhos. Senti que algo dentro de mim entendia aquilo sem precisar de palavras. Que aquele menino não era apenas uma imagem, era algo mais, algo que agora estava acordado. Saí discretamente e a missa seguia normalmente. As pessoas cantavam, rezavam e seguiam as instruções do padre. Ninguém parecia notar que algo estranho estava acontecendo. Embora fosse noite de lua cheia, estava muito escuro, mas eu esperava enxergar o suficiente para cortar caminho por ruas que normalmente são mais sombrias. Minha avó voltaria com as vizinhas mais tarde, então estaria bem. Mas eu não queria e nem conseguia mais ficar ali. Quando eu estava no meio de uma dessas ruas, ouvi um sussurro. Alguém se aproximava. Eu estava prestes a esbarrar com alguém na escuridão e comecei a caminhar, mas do outro lado da rua. De repente vi algo surgindo na noite.
Vi quando se aproximava, porque estava escuro demais. Algo vinha correndo de forma muito leve, como se não tivesse peso. Quando deu, vi um menino vestido de branco, idêntico à figura da cripta, correndo pelo outro lado da rua. Mas quando me viu, começou a caminhar em minha direção. Trazia algo na mão e então consegui ver uma pequena faca. Demorei só um instante para reagir e correr de volta para a igreja, pronto para recomeçar o caminho longo, iluminado e cheio de gente. Foi então que ouvi de novo as vozes dos velhinhos. Eles vinham caminhando e dizendo que, por mais difícil que parecesse, os milagres haviam se cumprido. Não se importaram que eu estivesse ouvindo, nem se incomodaram ao me ver correndo desesperado de volta para a igreja. Ali fora encontrei minha avó e voltei para casa com ela, em silêncio. Com o tempo construí muitas ideias na minha cabeça, preenchendo os detalhes que não sei e que, mesmo perguntando, sei que nunca me responderiam. A figura realmente abre os olhos ou foi minha imaginação? Isso é algo que se sabe que ela faz ou alguém a manipula? E o que foi aquilo que vi na rua? Um reflexo da imagem ou algo pior? O fantasma de um inocente? Um menino de verdade? E onde os velhos se encaixam nisso tudo? Tudo segue igual no povoado, mas eu não gosto de voltar. Porque toda vez que passo perto da igreja, sinto que algo está me observando. Sei que meu relato pode ser meio confuso, mas é que foram acontecimentos aterrorizantes que nem eu consigo explicar. De qualquer forma, obrigado por me ouvirem. Meu nome é Davi e escrevo para vocês porque há algumas semanas estou ficando na casa dos meus pais, já que minha mãe acabou de sair de uma cirurgia. Ela está bem, graças a Deus, mas ainda não consegue se levantar sozinha nem fazer muitas coisas. Por isso me ofereci para ficar com ela por algumas semanas enquanto se recupera. Meu pai faleceu no ano passado, então a casa já não tem o mesmo clima. Está muito silenciosa, como se faltasse algo, ou como se faltasse alguém. Também por isso achei essencial vir ficar com minha mãe. Se já me preocupava saber que ela estava sozinha, imagine agora em recuperação. No começo não tive dificuldade em me adaptar, afinal esta também foi minha casa por boa parte da minha vida. Mas desde a primeira noite tive um sonho muito estranho. Não sei bem como explicar, mas no sonho estou dormindo. Bom, obviamente quero dizer que me vejo deitado na cama e de repente escuto alguém abrindo a porta. Ouço lentamente o som da fechadura, a madeira rangendo, e eu estou parado em frente ao meu corpo. O que escuto vem de trás de mim. Quero virar para ver quem é, mas não consigo. Sei que há alguém atrás de mim. Sei que é algo aterrorizante, e mesmo assim sinto a necessidade de olhar, mas também sinto que algo me impede. Algo me mantém imóvel. Simplesmente não consigo girar e quando finalmente consigo me mover, é porque voltei ao meu corpo e acordei. Me levanto, mas não há nada. A porta sempre está fechada e o quarto completamente silencioso. Mas por alguns segundos sinto que aquele sonho foi real demais. E o pior é que ele se repete toda noite, sempre igual, sempre às 3 da manhã. O curioso é que ao acordar, a sensação é tão nítida que por um instante tenho certeza de que há alguém do outro lado da porta. Mas não pode ser minha mãe, tendo em vista que ela mal consegue andar, e não há mais ninguém aqui. Enfim, talvez eu esteja escrevendo mais por causa da última vez, porque naquela noite foi diferente. Naquela noite acordei e eram 2h57 da madrugada. Me sentia estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer, e justo quando estava para me levantar, mesmo com o quarto muito escuro, vi que a porta estava se fechando lentamente. Não foi um sonho.
Corri imediatamente até a porta, mas não tive coragem de abri-la. Pensei que alguém tivesse entrado na casa, mas a única coisa que consegui ouvir foi um passo lento e arrastado, como se alguém estivesse andando com muito esforço. Abri e olhei para o corredor a tempo de ver uma figura alta e magra entrando no quarto da minha mãe. Estava tudo apagado, então não consegui reconhecer quem era, mas aquilo me aterrorizou. Havia algo com minha mãe e naquele momento meu instinto de protegê-la foi mais forte que o medo que me fazia tremer. Corri até o quarto dela, mas não havia ninguém lá. Procurei por toda parte, mas não tinha nada. Desde então tenho colocado um alarme para me acordar todos os dias às 2h50, antes de sonhar com aquilo, antes de despertar às 3. Me levanto e passo o resto da noite no quarto da minha mãe acomodado numa cadeira. Sinto que tenho que estar lá, pois alguém mais também está por perto. E embora eu queira acreditar que é meu pai, cuidando de nós de onde estiver, não consigo evitar outra pergunta. Se às 3 da madrugada se abrem as portas para aquele outro plano, será que atravessam também as coisas boas ou só as ruins? Algo assustador aconteceu quando fui visitar a nova casa dos meus pais. Você pode acreditar em mim ou não, mas esta é a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Eu era uma estudante em Tóquio e havia chegado às férias de verão, então voltei para Okuyama, uma área rural do Japão. Fazia quase um ano que eu não via meus pais, e desde que fui para a universidade eles mudaram de casa, então tudo isso era novo para mim quando voltei. Morávamos em uma área urbana, mas meus pais agora haviam se mudado para o campo. Quando digo campo, quero dizer que não havia literalmente nada por perto, exceto florestas e montanhas. Desci do trem e meus pais me encontraram na estação. Eles me levaram para a sua nova casa, o que levou cerca de 40 minutos ou mais. Não havia nada além de campos de arroz e algumas áreas residenciais ao longo do caminho. Também não havia nada para fazer depois que a agitação inicial do regresso passou, então fiquei entediada rapidamente. Resolvi dar um passeio para conhecer um pouco melhor a região. Consegui encontrar uma loja de conveniência, o que foi bom. Caminhei ao longo de um rio e encontrei uma montanha. Parecia haver uma trilha na montanha, e esta montanha não parecia tão grande. Eu tinha algum tempo para matar, então pensei: por que não subir um pouco? Não tenho nada melhor para fazer. Estacionei minha bicicleta na entrada e comecei a subir a montanha. Não era alta o suficiente para ser chamada exatamente de montanha, mas também não era uma colina. Demorou cerca de 30 minutos para chegar ao cume, e lá havia um pequeno parque. Cheguei ao parque quando o sol estava quase se pondo e me senti um pouco idiota. Eu estava acostumada com as luzes noturnas brilhantes de Tóquio, então quando escurecia nunca me incomodava com isso. O problema é que eu tinha esquecido que estava no campo agora, e quando o pôr do sol se inicia, escurece bem rápido. Estava escuro como breu comigo, presa no topo desta montanha. Os sons daquele lugar estavam me assustando, e não minto quando digo que estava muito escuro. Queria sair dali o mais rápido possível e, como levei cerca de 30 minutos para subir ao cume, pensei que talvez pudesse descer em cerca de 20 se me apressasse. Eu estava prestes a descer a encosta da montanha quando ouvi uma voz me chamar. Era a voz de uma mulher. Aquilo foi estranho, já que eu não tinha notado ninguém no cume. "De onde você é?" ela perguntou. "Olá", eu disse enquanto me virava. Quando me virei para encarar essa voz, vi com a pouca luz que o lugar tinha, uma mulher parada ali, sorrindo como uma louca e toda suja. "Já esta tarde, é melhor eu voltar agora", eu disse. Ela não disse outra palavra, apenas ficou lá sorrindo para mim.
Eu não estava gostando daquilo, visto que tipo de pessoa fica ali no topo de uma montanha à noite, sorrindo para você. O mais estranho é que, embora sua boca sorrisse, seus olhos demonstravam outro sentimento, tipo um sentimento de puro ódio. Não consigo descrever a sensação desconfortável quando nossos olhos se encontraram por alguns momentos. Eu recuei um pouco. Eu realmente preciso ir agora, eu disse. Comecei a descer a montanha o mais rápido que pude, ainda um pouco preocupada que a mulher me seguisse. Quando olhei para trás, vi que ela não estava lá. Fiquei um pouco aliviada quando subi novamente na minha bicicleta. Já estava tão escuro que não dava para ver quase nada. Eu estava prestes a estender a mão no guidão, quando ouvi uma chamada de voz atrás de mim. Eu matei meus filhos, sabia? Com o corpo praticamente duro de medo, me virei. Aquela mulher assustadora estava parada bem atrás de mim, me estudando com os olhos e sorrindo com aquele sorriso demoníaco. Juro que olhei por cima do ombro uma dúzia de vezes enquanto descia a montanha. Não tinha ideia de como ela apareceu do nada atrás de mim. Eu estava realmente em pânico agora. Algo sobre isso não era nada normal e o que ela me disse foi assustador. Eu não respondi. Então ela me perguntou novamente meu nome com exatamente a mesma entonação. Eu disse um nome comum que não era o meu. Ela não disse nada em resposta. Apenas ficou olhando para mim e sorrindo. Ok, vou sair daqui agora. Eu disse enquanto jogava as pernas por cima da bicicleta e começava a pedalar o mais forte que podia, sem olhar para trás. Eu queria tentar me acalmar, tendo em vista que o meu coração estava acelerado demais. Entrei na loja de conveniência a caminho de casa para ficar em segurança e raciocinar o que tinha acontecido. Depois fui para casa sem mais problemas. Falei com minha mãe sobre aquele encontro com uma mulher estranha, mas ela não pareceu acreditar em mim. Ela apenas riu e disse: "Ah, você viu um fantasma ou algo assim?" Eu não conseguia tirar aquela mulher da minha cabeça. A maneira como ela me seguiu com aquele sorriso horrível me assombrou muito mais do que eu pensava. Tentei pensar de forma mais lógica sobre a situação. Talvez ela fosse moradora da região com problemas mentais, ou talvez realmente estivesse falando sério. Fiquei na casa dos meus pais por mais uma semana e depois decidi voltar para Tóquio. Eu estava esperando para entrar no trem-bala quando meu coração afundou. Vi aquela mesma mulher do topo da montanha, do outro lado dos trilhos. Ela estava usando exatamente a mesma roupa suja da noite em que a vi. Apenas uma coisa era diferente. Ela não estava sorrindo dessa vez. Não havia absolutamente nenhum sentido de expressão em seu rosto. Ela não percebeu que eu a notei a princípio, mas quando ela viu que eu estava olhando em sua direção, fixou os olhos nos meus e aquele sorriso insano apareceu em seu rosto de novo. Parecia que ela estava tentando me dizer alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir nem entender o que era. Ela saiu correndo em direção às escadas da estação, na tentativa de chegar ao meu lado dos trilhos. A senhora estava vindo em minha direção quando o trem finalmente chegou. Pulei a bordo e segui pelos corredores, esbarrando em muitas pessoas e empurrando-as para o lado, na tentativa de encontrar um lugar para se esconder. Fiquei apavorada durante toda a viagem de volta para Tóquio. Eu realmente espero nunca mais ver aquela mulher, mas não consigo tirar aquele sorriso assustador da cabeça. Quando eu tinha por volta dos 13 anos, fui para um acampamento que ficava a poucas horas de distância da minha cidade. Era a minha primeira vez, mas Jonathan, um dos meus melhores amigos na época, ia todos os anos. Havia alguns outros caras da minha escola que também iam, mas Jonathan era o único de quem eu era realmente amigo. Pelo menos assim pensei.
Quando chegamos lá, ele me contou sobre uma velha cabana na floresta. Ele disse que estava abandonada, que deveríamos dar uma olhada e que da última vez ele e uma menina haviam se encontrado lá. A ideia parecia legal e um pouco assustadora para mim na época, mas decidimos ir em frente. Jonathan me contou que ele e alguns outros caras haviam explorado o local no ano anterior, antes dele ir com a menina até lá. Porém, naquele ano ele queria explorar tudo. Planejamos ir uma noite depois que todos no acampamento tivessem ido dormir. Pegamos algumas lanternas, calçamos os tênis e esperamos a hora certa. Quando tudo ficou quieto, saímos dos nossos beliches e fomos para a floresta. Caminhar pela floresta naquela noite foi assustador, já que estava muito escuro. Cada barulho parecia ter o triplo do som. Continuamos procurando a cabana, mas foi difícil encontrá-la. Já estávamos andando há pelo menos 30 minutos. Jonathan foi na frente porque já havia estado lá antes, mas parecia que não se lembrava de onde estava. Finalmente, depois do que pareceu quase uma hora, encontramos a cabana. Era muito velha e parecia que ninguém morava lá há anos. Para mim foi emocionante encontrá-la, pois nunca tinha feito essas coisas antes. Porém, também foi um pouco assustador. Primeiro andamos pelo lado de fora e vimos que era uma velha cabana de madeira, como algo que você veria em um livro antigo. As janelas dela estavam pregadas com tábuas e a madeira parecia muito deteriorada. Havia um telhado de metal, mas faltavam alguns painéis. Abrimos a porta e entramos para dar uma olhada. O lugar estava empoeirado e imundo, mas como éramos apenas crianças, parecia uma grande aventura. Havia alguns quartos separados, embora fosse um lugar pequeno. Estávamos na sala, mas podíamos ver a cozinha ao fundo e havia uma porta que devia ser de um outro quarto. Caminhamos por alguns minutos, cobrindo tanto a sala quanto a cozinha. A essa altura, ouvimos um barulho que parecia vir do quarto. Nós dois paramos e ouvimos. Soou como um rangido no chão, mas não veio de nenhum de nós. Fiquei realmente assustado e quis na hora ir embora. Jonathan, porém, queria dar uma olhada no que podia estar lá. Não querendo parecer covarde, disfarcei meu medo e avançamos em direção à porta. Jonathan girou a maçaneta e a abriu. Quando estava cerca de um terço aberta, um braço saiu e bateu e fechou a porta com força. Havia alguém lá dentro. Não sabíamos quem era ou o que ele estava fazendo lá. Sem pensar, nós dois nos viramos e corremos o mais rápido que pudemos para fora, e nisso pisei numa madeira com prego na frente da porta. Senti uma dor ainda mais forte quando olhei para aquele prego dentro do meu pé. Não tinha como correr e eu precisei parar. Nisso, Jonathan saiu correndo sem mim, me deixando para trás. Certamente ele viu que o homem estava se aproximando, pois ele estava bem atrás de mim. Era um homem bastante gordo e careca. Ele me segurou sem dizer nada, enquanto eu implorava para que ele não fizesse nada comigo. Juro que senti minha vida diante dos meus olhos naquele momento e me arrependi profundamente de ser amigo do Jonathan. O homem me arrastou sem se preocupar com o meu pé e me jogou dentro da cabana. Depois disso, ouvi ele fechar a porta, passar um cadeado e então ouvi seus passos indo embora. Fiquei ali chorando no meio do escuro por horas, pensando se realmente iria sair com vida daquela situação. Alguns momentos depois criei coragem e retirei o prego do meu pé. Foi uma dor que nem consigo descrever e gritei muito de raiva. Eu precisava sair de lá e andei por toda a cabana procurando uma saída com a mão, pois não tinha luz. Percebi que o quarto que o homem estava tinha cobertores e certamente ele morava naquela cabana. Não era abandonada como pensávamos e isso me assustou, pois ele poderia voltar a qualquer momento para fazer algo de ruim contra mim. Porém, não foi o que aconteceu. Fiquei naquela cabana por horas imaginando coisas terríveis, até que a luz do sol apareceu depois de uma eternidade.
Comecei a gritar por ajuda e mesmo assim ninguém veio me ajudar. Quando entrou um pouco de luz, percebi que realmente o homem morava lá. Tinha cobertores e comida naquele lugar. Também tinha uma lanterna que estava funcionando. Depois de gritar muito, o que me restou foi esperar. Meu pé estava doendo e eu mal conseguia ficar em pé. Quando era quase 10 da manhã, ouvi gritos do lado de fora. Eram os monitores do acampamento me procurando. Gritei que estava lá dentro e tive que esperar mais um tempo até que quebrassem a fechadura. Quando saí, desmoronei numa mistura de sentimentos. Estava com medo e raiva. Principalmente raiva de Jonathan por não ter avisado as pessoas que eu havia sido pego por aquele homem. Eu poderia estar morto há muito tempo, mas graças a Deus não estava. O homem acabou nunca voltando. Ele somente me jogou dentro da cabana e me trancou como um animal. Jonathan aparentemente achou que eu estava morto e ficou com medo de se encrencar por conta disso. Ele só avisou os monitores quando era 8 horas da manhã. Eles curaram meu pé, que estava horrível. O prego era enorme e estava enferrujado. Voltei para casa e nunca mais olhei na cara dele. Também nunca tive retorno com informação sobre o homem que morava lá. A polícia foi informada, mas não retornou com nenhuma notícia. Hoje tenho 26 anos, mas ainda guardo a lembrança daquele dia como se fosse hoje. Foi um milagre eu sair vivo de lá. Meu nome é Alessandra, sou peruana, moro no México e cresci em um pequeno vilarejo nos altos de Jalisco, um lugar cheio de mitos e lendas. Alguns membros da minha família até se dedicam de forma intermitente à bruxaria. No meu caso, a verdade é que sou bastante medrosa. No entanto, tudo relacionado ao terror me atrai. Sinto uma adrenalina viciante ao ler, assistir ou jogar videogames sobre o tema. Mas talvez por causa de todas as crenças familiares, geralmente tenho cuidado para não me envolver com coisas ou lugares que não entendo. Ao longo dos meus 29 anos, tive vários encontros muito próximos com o paranormal. Já vi aparições de pessoas que não estão mais neste mundo, sombras e outros acontecimentos estranhos. Para mim e para a maioria da minha família, acreditar nessas coisas nunca foi uma dúvida, mas uma certeza. Minha história começa em julho de 2021, quando eu estudava biologia em um pequeno vilarejo costeiro no sul de Jalisco. Era um lugar muito tranquilo e simples, com poucas atividades. Após a pandemia, o dinheiro na minha família, como em muitas outras, começou a evaporar, e a necessidade me obrigou a buscar um trabalho que pagasse melhor do que o café onde trabalhava aos finais de semana. Assim, acabei em uma daquelas lojas de conveniência que estão em todo lugar. Achei que seria uma boa opção, já que os horários eram relativamente flexíveis para estudantes e não havia muitas outras opções, especialmente na baixa temporada. A contratação foi rápida, parecia o trabalho perfeito, com bons bônus e tudo. No entanto, logo comecei a ter problemas com o meu gerente. Como estudante, meu tempo era muito limitado. Ia para a aula das 7 às 14 e trabalhava das 15 às 23. Mal sobrava tempo para comer no caminho. Estava praticamente vivendo de porcarias. Uma tarde, muito cansada dessa rotina, tive uma discussão com ele sobre o meu horário de refeição. Irritado, o gerente me disse para parar de reclamar e voltar ao trabalho, e que se continuasse assim, ele me colocaria no pior turno possível. Naquela mesma semana, fiquei encarregada do turno de madrugada com uma amiga, no qual recebíamos o carregamento de produtos da loja. Estávamos conversando sobre séries de televisão e música, quando de repente minha amiga olhou para as jaquetas perto da câmara fria e disse: "Alessandra, as jaquetas acabaram de se mover." Naquele momento,
Completamente exausta dos maus tratos e do estresse, respondi que não brincasse com essas coisas, que com certeza as jaquetas tinham se movido por causa do vento ou algo assim. Mas ela insistiu, e eu, achando que ela só queria me assustar, respondi irritada: se há algo aqui, que pare de me perturbar. Já é suficiente lidar com o gerente idiota e o salário miserável para me preocupar também com espíritos. Os dias passaram e o gerente cumpriu a ameaça, me colocando no turno da noite numa sexta-feira, justo quando havia uma festa universitária no bar ao lado. Não tive outra opção a não ser aceitar. Ao menos ganharia um pouco mais, e não sou de sair muito. O turno transcorreu normal, com vários clientes bêbados e outros em estados alterados, mas nada fora do comum. Porém, por volta das 3 da manhã começou uma chuva intensa. A tempestade foi tão forte que a luz acabou na loja e tivemos que depender do gerador de emergência. Foi então que uma senhora, cliente frequente, se aproximou e, mesmo estando bêbada, me disse algo que me gelou a espinha. Minha filha, pareço doida falando isso, mas aqui nesta loja aparece uma menina nos corredores. Faz anos que ela foi atropelada quase aqui em frente. Cansada como estava, e após lidar a noite toda com pessoas alteradas, mal dei atenção. Mas no fundo suas palavras me deixaram com uma sensação estranha. Saí do turno às 7 da manhã e esqueci o assunto, até que algumas semanas depois estava sozinha com outra colega no turno da manhã. Era por volta da 1 da tarde, a hora mais tranquila, quando minha colega me pediu para reabastecer os refrigeradores. Entrei no estoque e carreguei um dos carrinhos com vários refrigerantes, cervejas e outros produtos. Quando estava prestes a entrar na câmara fria, bem na porta, vi alguns dedos pequenos e muito brancos. Não dei muita atenção, pois, embora acredite no paranormal, não acho que todos os ruídos ou coisas estranhas tenham a ver com isso. Simplesmente presumi que minha colega, que havia ido ao banheiro, tinha encostado na porta. Fechei e empurrei o carrinho até o fundo da câmara fria. Peguei uma lata e, quando estava prestes a colocá-la na prateleira, vi pelo vidro do refrigerador que minha colega estava lá fora, atendendo clientes. Ela tinha uma fila grande e não havia mais ninguém lá dentro comigo. Não poderia ter sido a mão dela. Senti um medo imenso e me lembrei que as luzes do estoque e do corredor apagavam automaticamente a cada certo tempo. Depois de ver aquilo, achei que o mais prudente seria sair antes que a luz apagasse. A última coisa que eu queria era ficar lá no escuro depois de ter visto aqueles dedos segurando a porta. Quando tentei sair, empurrei a porta, mas algo a empurrou de volta com força, quase me fazendo cair para trás. Olhei novamente pelo vidro. Minha colega ainda estava atendendo. Éramos as únicas no turno e ninguém deveria estar daquele lado da loja, fora do acesso ao público. Tentei me recompor e decidi ligar para minha amiga para me acalmar um pouco. O que aconteceu a seguir ainda é um dos eventos mais inexplicáveis que já vivi, pois do outro lado da linha ouvi um bebê balbuciando. Minha amiga começou a me xingar, dizendo que não era engraçado imitar um bebê, ainda mais com o irmãozinho dela tão doente no hospital. Tentei explicar que não era eu, mas ela desligou, e lá estava eu, sozinha no refrigerador, morrendo de medo. Decidi que, se estavam mesmo me perturbando, o melhor era enfrentar meus medos. Empurrei a porta e caminhei até o caixa. Minhas mãos tremiam e não voltei a entrar lá pelo resto do turno, mesmo sabendo que poderiam me repreender por não deixar o refrigerador cheio. Cheguei em casa algumas horas depois, ainda assustada. Claro que contei tudo para minha amiga, que riu de mim, pois ela acredita que tudo aconteceu porque um dia reclamei com o espírito por não me deixar trabalhar. Quando estava lá de novo, rezei algumas orações para pedir por seu descanso. Coincidência ou não, depois disso, não voltei a experimentar nada paranormal no local.